Estamos aqui no auditório da Faculdade de Medicina, onde acontece no decorrer dessa semana palestras da Semana do Aleitamento Materno. Converso agora com Priscila Barbosa Santos, que é enfermeira lá da Casa da Criança de Taubaté e organizadora das palestras. Priscila, todo ano a Casa da Criança faz a Semana, né, do Aleitamento Materno e a cada ano novas coisas são agregadas, né? Esse ano, qual é a programação? A programação desse ano ainda envolve palestra com o Dr. Celso, pediatra, nos dias de amanhã, e a gente também vai ter uma palestra sobre fome e miséria com a nutricionista Alexandra. E na sexta-feira nós vamos ter um chá de encerramento com as doadoras na Casa da Criança e vamos ter entregas também de conchas de amamentação nos hospitais. E qual é o público que tem prestigiado as palestras, né? A quem ele foi direcionado? O público que foi direcionado às palestras foram graduandos, foram profissionais de saúde e pessoas leigas mesmo que têm interesse pelo assunto. Nessa semana, a Casa da Criança também tem feito intervenções, né, nos hospitais em busca da captação de doadoras, né? Como tem sido a resposta das mulheres para essa proposta? A captação ela é contínua, ela só foi intensificada agora na semana. A gente tem tido uma resposta boa, tem chegado bastante mães, estão tendo bastante cadastro. Então, assim, eu acredito que o nosso número de leite também de doação vai aumentar. O Banco de Leite Humano hoje, ele atende quantas crianças? Só Taubaté, fora daqui? Como é que é a demanda hoje da Casa da Criança? Então, no caso, as mães que a gente atende no banco de leite são uma média de 20 mães por semana. Então, assim, é uma demanda grande fora as emergências que chegam e também a gente atende. Independente de ser Taubaté ou as cidades vizinhas? Independente de ser Taubaté ou cidade vizinha. Chegou um caso, é emergência, nós estamos atendendo. Mas assim, a gente pede para estar agendando o horário por questão física, porque a gente tem uma sala só para estar fazendo os atendimentos. Mas quando chega alguma emergência, a gente atende. A gente dá um jeito, acaba atendendo essa mãe, orientando sim. A Casa da Criança ainda mantém aquela unidade móvel que vai buscar o leite na casa das doadoras? Ainda mantém. A coleta ela é feita na casa das mães. Então, uma vez por semana, a motorista ela faz essa rota domiciliar, que chama essa coleta, tá? E os resultados desse trabalho, a diminuição das doenças, o combate, né, à desnutrição, que é uma coisa muito grave, né, na região. A gente, hoje em dia, graças a Deus, nem tanto, mas há tempos atrás era alto o índice de mortalidade infantil nos primeiros meses de vida. Você tem aí uma estatística do aumento ou diminuição desses casos? Olha, com o tempo diminuiu os casos sim de mortalidade infantil, tanto eu digo dentro do hospital quanto fora do hospital, principalmente por campanhas que nem o que a gente está fazendo, de aleitamento materno. Então assim, o índice tem reduzido bastante, tá? Mas é aquilo, é uma coisa que a gente tem que estar fazendo uma campanha constante, não depende só do banco de leite, depende do interesse de todos os profissionais também da saúde. E a mãe que é doadora, ela recebe algum tipo de assistência da casa para ela ou para o seu neném? Quando a mãe ela quer ser doadora, no caso ela faz um cadastro com a gente por telefone. Se essa mãe ela precisa de alguma ajuda, a gente acaba agendando um horário para estar indo no banco de leite, porque assim, infelizmente a gente não tem uma capacidade grande de profissionais para poder atender essa mãe na casa dela diretamente. Quando ela precisa de uma ajuda, a gente agenda um horário e ela vai no banco de leite para a gente estar fazendo as orientações que ela precisa. Você me falava anteriormente de casos emergenciais, né? O que são esses casos emergenciais? Caso emergencial, por exemplo, poderia ser o dito popular leite empedrado. Muitas vezes acaba ficando com aquela mama cheia, aquela mama dolorida, vermelha, não sabe o que fazer. O bebê começa a chorar, ela entra em desespero, porque eu quero dar de mamar para o meu filho, mas eu não consigo, o leite está acumulado. Então, assim, isso é um caso de emergência. Aí a gente acaba orientando essa mãe, ensinando ela a fazer massagem, ensinando ela a colocar o bebê no seio dela. Então, é considerado um caso de emergência. Fora as ditas também inflamações da mama, que pode estar aparecendo, né, que é a mastite. Então, assim, casos emergenciais a gente acaba atendendo sim, tá? Entra nesses casos emergenciais as crianças prematuras, as crianças que já nascem com algum probleminha de saúde? Quando a criança ela é prematura, aí depende. Por exemplo, se essa criança é prematura e essa mãe está com dificuldade de amamentação, a gente acaba fazendo orientação sim. Mas quando o bebê é prematuro e está internado, essa mãe ela recebe orientação para ela estar mandando o leite dela para o bebê dela na UTI. Então a gente orienta essa mãe para estar fazendo a doação exclusiva para o bebê dela na UTI, tá? E ações ainda vão acontecer ao longo dessa semana e eu estava olhando aqui no panfleto,
vai acontecer um encontro dessas mães na casa da criança, né? O ano passado já aconteceu, né? Que frutos vocês tiram dessas reuniões? Todos os positivos possíveis, assim, porque a gente está tendo uma demanda muito grande de mães. Então, pode ser um gesto que você pensa, é uma semana só, mas essa uma semana faz a diferença. E ver no rosto das doadoras, de todas as mães, os bebês, a alegria de saber que o nosso simples gesto está fazendo a diferença, eu acho que motiva qualquer profissional. É o que me motiva a querer continuar, sempre. Bom, leite materno é a primeira vacina, né, que o bebê recebe. Gostaria que você falasse um pouco desses benefícios. Então, o leite materno é a primeira vacina que o bebê recebe, né? Que é o dito aquele leite dos primeiros dias, que é o colostro. Então, assim, nos primeiros dias ele não precisa de mais nada além do colostro, porque ele vai ter defesas, vai ajudar todo o sistema imunológico desse bebê, fora o vínculo com a mãe. Esse bebê cria um vínculo muito grande com a mãe. Questão econômica, porque essa mãe ela não tem que estar comprando leite artificial, o leite está ali pronto, ela vai poder oferecer esse leite para o bebê na hora que ela quiser. Então, assim, nada comparado ao aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses. O bebê ele não precisa de nada até os 6 meses, além do leite materno, tá? Depois dos 6 meses é que começa a implementação das ditas papas, da alimentação complementar. Mas até os 6 meses, somente o leite materno. Depois dos 6 meses, com as papas, a mãe ela pode continuar amamentando, não tem problema. É o tempo que essa mãe desejar amamentar, é o tempo que essa criança quiser amamentar. Então, assim, sempre o aleitamento materno. Nada comparado mesmo ao leite materno. E hoje, a gente percebe que a Casa da Criança sempre está fazendo campanhas, né, para captação de novas doadoras, e essa campanha, essa semana também serve muito para isso. Existe um limite de doadoras ou não? Como é que funciona? Então, a gente não tem um limite de doadoras, quanto mais doadoras, melhor. Porque quanto mais doadoras a gente tiver, mais leite a gente vai ter para poder mandar para os hospitais. Porque o leite que é coletado, nós mandamos para os hospitais, nós mandamos para os bebezinhos que estão internados na UTI neonatal. Então, quanto mais leite a gente tiver, mais leite os bebês vão receber e menos tempo ele vai ficar internado. Tá? Então, assim, é benefícios tanto para a mãe quanto para a gente também de ver um trabalho bem organizado e com resultado. E quando esse leite chega lá na casa da criança, ele é processado, né? O que é feito com esse leite antes dele chegar ao bebezinho? Então, os bebês que estão internados na UTI neonatal, eles são muito sensíveis. Para eles receberem o leite, esse leite ele só pode ir se ele estiver totalmente limpo, se ele estiver adequado. Então, assim, esse leite ele sofre testes. A nossa bióloga ela faz testes tanto físicos quanto os químicos nesse leite e também faz o processo de pasteurização. Ela inativa tudo quanto é bactéria que pode ter presente no leite, tá? Porque, assim, os bebês da UTI neonatal, eles são muito sensíveis, então eles têm infecção principalmente por enterobactérias. Então, assim, nós fazemos tudo quanto é tipo de teste. Então, o leite ele só é liberado se ele estiver totalmente limpo. Então, a mamãe e o bebê que vai receber, né, essa doação pode ficar descansado que a saúde vai ser preservada 100%. Com certeza, 100% preservada. Ok. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre essa semana? Algum chamamento público que você queira fazer? Fique à vontade. Eu queria chamar os alunos de nutrição, de enfermagem, de medicina, que tenham interesse por esse tema de aleitamento materno, para estar entrando em contato com o Banco de Leite, no número 3624-6814, porque amanhã a gente ainda vai ter círculo de palestras aqui no Anfiteatro do Bom Conselho. Então, aqueles que tiverem interesse, eles podem estar ligando para estar fazendo a inscrição. O que tem sido discutido nesse círculo de palestras? Então, o círculo de palestras tem sido discutido o tema da Semana da Amamentação esse ano. O tema é a amamentação e os objetivos do milênio. Então, desde ontem, nós estamos fazendo palestras relacionadas ao tema. Então, foram abordados benefícios para a saúde da mulher, os benefícios do aleitamento materno, por exemplo, para diminuir a quantidade de produção de produtos comerciais, porque você, no caso, usando leite materno, você não vai ter que, no caso, produzir uma lata com leite artificial. Então, consequentemente, você também vai ajudar a natureza. Vai ter a diminuição do gasto na natureza. Hoje foi abordada a questão dos multiplicadores na amamentação, porque assim, o banco de leite ele é um projeto, mas a gente precisa de multiplicação. Então, nós somos únicos. Quanto mais pessoas abordarem o nosso projeto e ajudarem a divulgar, ajuda. E também as meninas do parto humanizado, a roda do ventre ao peito e sementeira do nascer. Hoje elas vieram conversar sobre o parto humanizado, sobre a autonomia da mulher, sobre os tabus da amamentação, que a amamentação não é um bicho de 7 cabeças, como muitas mães pensam. Muitas vezes falta orientação para essa mãe.
Muitas vezes falta orientação e apoio. E amanhã nós vamos ter o Dr. Celso falando sobre a mortalidade infantil e também a professora Alexandra falando sobre a parte nutricional. O que o aleitamento ele pode ajudar na parte de eliminar a fome e a miséria no mundo. Ok, muito obrigada. Por nada. Obrigada.